Olá, estudante, tudo bem? Hoje o tema da aula é Métricas de sucesso e KPIs para campanhas gamificadas, um assunto de extrema relevância. Eu gostaria de iniciar a minha conversa com a frase preliminar, que é a nossa introdução. Vamos ler juntos o texto? Diz o seguinte: as métricas de sucesso e os indicadores-chave de desempenho, ou a sigla em inglês KPIs, desempenham um papel crucial na avaliação do impacto e eficácia das campanhas gamificadas. Nós vamos apresentar algumas métricas e KPIs importantes a serem consideradas, né? Juntamente com exemplos práticos para poder ilustrar todos esses elementos. O primeiro item que eu gostaria de trazer é a taxa de participação. Veja, o que é a taxa de participação? Veja só, métrica que mede a porcentagem de eleitores que interagem ativamente com as atividades gamificadas. A taxa de participação é uma métrica essencial que vai quantificar a proporção de eleitores ou usuários que se envolvem ativamente com as atividades gamificadas da campanha, como por exemplo, o método de cálculo, né? Então, para calcular a taxa de participação, nós devemos dividir o número de participantes ativos pelo total de eleitores ou usuários elegíveis, multiplicar o resultado por 100 para poder obter a porcentagem. Quanto maior a taxa de participação, maior é o nível de engajamento dos eleitores com as atividades gamificadas. Uma taxa alta de participação indica uma campanha eficaz em motivar a audiência a interagir e participar ativamente. Quer ver um exemplo prático? Imagine um desafio de quizzes políticos lançados em um aplicativo móvel durante uma semana específica da campanha eleitoral. Suponha que de 500 eleitores, participaram do desafio, enquanto o número total de eleitores elegíveis é 1.000. Nesse caso, a taxa de participação seria 50%. Então, nós pegamos 500 participantes, dividido por 1.000 eleitores elegíveis, vezes 100. Nós chegamos a esse percentual. A taxa de participação é fundamental para avaliar o sucesso e eficácia das estratégias de gamificação. Ele fornece informações sobre o interesse e a receptividade dos eleitores em relação às atividades propostas, permitindo ajustes e otimizações para aumentar o envolvimento. Outra questão que eu gostaria de trazer é o engajamento dos eleitores. Vamos lá! Métrica que avalia o nível de envolvimento e interação dos eleitores com o conteúdo gamificado. O engajamento dos eleitores ele reflete o grau de participação ativa, interesse, interação dos eleitores com as atividades gamificadas propostas pela campanha. Ele inclui ações como curtidas, comentários, compartilhamento e outras formas de interação com o conteúdo. O engajamento ele pode ser avaliado por meio de várias métricas, incluindo o número de curtidas, comentários, compartilhamento, visualizações de vídeo, tempo gasto interagindo com o conteúdo, entre outros. Um alto nível de engajamento indica que os eleitores estão ativamente envolvidos, interessados nas atividades gamificadas da campanha. Isso demonstra uma resposta positiva ao conteúdo proposto e sugere uma conexão muito mais profunda com a mensagem do candidato. Quer ver um exemplo? Considere uma postagem no Facebook que promove um desafio de quizzes políticos como parte de uma estratégia de gamificação. O engajamento dos eleitores ele pode ser medido pelo número de curtidas, comentários e compartilhamento que a postagem recebe. Quanto mais interações em postagens obtiver, maior será o engajamento dos eleitores. O engajamento dos eleitores é fundamental para o sucesso de uma campanha gamificada, porque indica o interesse e a receptividade dos leitores ao conteúdo que está sendo proposto. Ele não apenas aumenta a visibilidade da campanha, mas também fortalece o relacionamento entre o candidato e o eleitorado. Eu gostaria de falar também sobre o alcance da mensagem. Vamos lá? Métrica que indica quantas pessoas foram expostas à mensagem da campanha por meio das atividades gamificadas. O que seria basicamente esse processo? Perceba que o alcance da mensagem ele refere-se ao número total de pessoas que foram expostas à mensagem da campanha por meio das atividades gamificadas. Ele indica a extensão da audiência alcançada e a eficácia da disseminação da mensagem. O alcance da mensagem ele pode ser medido por diferentes métricas, dependendo do tipo de conteúdo
conteúdo e das plataformas utilizadas. Isso inclui o número de visualizações de vídeos, o alcance de postagens em redes sociais, o número de participantes em desafios, entre outros. Perceba que o alto alcance da mensagem indica que a campanha está atingindo um grande número de pessoas e que a mensagem está sendo disseminada com sucesso. Isso sugere uma boa visibilidade e exposição da campanha entre o público-alvo. Quer ver um exemplo prático? Considere uma competição de memes políticos realizadas como parte de uma estratégia de gamificação. O alcance da mensagem pode ser medido pelo total de visualizações nos vídeos explicativos sobre as propostas do candidato compartilhados durante o período da competição. Quanto mais visualizações esses vídeos receberem, maior será o alcance da mensagem da campanha. Perceba que o alcance da mensagem é fundamental para avaliar a eficácia da campanha em alcançar e engajar o público-alvo. Ele fornece informações sobre a visibilidade da campanha e ajuda a identificar áreas de melhoria na estratégia de comunicação e, dessa forma, nós conseguimos avançar cada vez mais. Outra questão importante é a conversão de eleitores. Vamos lá? O que é? Métrica que acompanha o número de eleitores que realizaram ações desejadas, como registro para votar ou compromisso de voto, como resultado das atividades gamificadas. O que seria basicamente esse processo? Veja, as conversões de eleitores são ações específicas realizadas pelos eleitores em respostas às atividades gamificadas, como se registrar para votar, prometer voto em um determinado candidato, participar de eventos da campanha, entre outras ações que nós podemos promover. As conversões de eleitores podem ser rastreadas por meio de diversas métricas, como o número de registros de eleitores, a confirmação de participação em eventos, compromisso de votos declarados, entre outros. Essas ações podem ser acompanhadas por meio de formulários online, registros em eventos presenciais ou sistemas de acompanhamento de intenções em plataformas digitais. O aumento nas conversões de eleitores indica que as atividades gamificadas estão motivando os eleitores a realizarem ações desejadas pela campanha. Isso demonstra que a estratégia está sendo eficaz em converter o engajamento dos eleitores em resultados concretos para a campanha. Quer ver um exemplo? Considere um desafio de compartilhamento de conteúdo político realizado em uma plataforma online. As conversões de eleitores podem ser rastreadas pelo número de eleitores que se registraram para votar após completar aquele desafio. Quanto maior for o número de eleitores registrados, como resultado direto da atividade gamificada, maior será o impacto dessa estratégia na mobilização eleitoral. Perceba que as conversões de eleitores elas são fundamentais, porque elas fornecem basicamente informações que nós podemos aplicar e gerir a campanha que está sendo realizada. Eu queria também falar sobre outro assunto muito relevante, que é a retenção de participantes. Vamos avançar então. Métrica que indica a taxa de eleitores que continuam a participar das atividades gamificadas ao longo do tempo. Esse aspecto ele vai fazer toda a diferença. A retenção de participantes ela pode ser calculada por meio da análise de taxa de eleitores que continuam a interagir com as atividades gamificadas em intervalos específicos de tempo, como semanalmente, mensalmente ou trimestralmente. Até me enrolei aqui para falar. Isso pode ser acompanhado por meio de dados de engajamento coletados em plataformas digitais, como aplicativos móveis, redes sociais ou websites da campanha. Uma alta taxa de retenção de participantes indica que as atividades gamificadas estão sendo eficazes em manter o interesse dos eleitores ao longo do tempo, o que pode resultar em uma maior conscientização, engajamento, lealdade à campanha, entre outras ações. Por outro lado, uma baixa taxa de retenção pode indicar problemas na estratégia gamificada, como a falta de interesse do público-alvo ou falhas na execução das atividades. Quer ver um exemplo prático? Considere um aplicativo móvel de campanha que oferece quizzes semanais de política para os eleitores. A retenção de participantes pode ser medida pela porcentagem de eleitores que continuam a responder os quizzes após 2, 3, 4 semanas.
se a maioria dos eleitores continuar participando dos quizzes ao longo desse período, isso indica uma boa retenção dos participantes, né? E nós podemos seguir com essa estratégia, com essa dinâmica. Para fechar aqui essa nossa conversa, eu queria falar sobre o feedback dos eleitores. Vamos lá. Métrica qualitativa que avalia a satisfação e percepção dos eleitores sobre as atividades gamificadas. Perceba que o feedback dos eleitores pode ser coletado por meio de pesquisa de satisfação, entrevistas, formulários de feedback integrados a aplicativos móveis ou sistema de votação em tempo real durante eventos da campanha. As respostas dos participantes são analisadas qualitativamente para identificar padrões, tendências e áreas de oportunidade. Perceba que o feedback dos eleitores permite entender como os participantes percebem as atividades gamificadas, se estão satisfeitos com a experiência e quais aspectos podem ser aprimorados, podem ser ajustados. Com base nessas informações, ajustes podem ser feitos para melhorar a eficácia e relevância das atividades gamificadas. Nós chegamos ao final aqui dessa nossa conversa e eu queria finalizar colocando o seguinte, que ao utilizar as métricas e KPIs de forma integrada, as campanhas eleitorais podem avaliar o seu desempenho, identificar áreas de sucesso, oportunidade de melhoria e ajustar as estratégias de gamificação para poder maximizar o impacto e alcançar os objetivos desejados. Por enquanto, nós finalizamos aqui essa aula e fica o desafio e o convite para que você possa continuar a partir das próximas aulas, dos nossos próximos encontros. Eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até a próxima. Tchau, tchau!